PP, vereador Caleb Garbim. Som. Presidente, bom dia novamente, o senhor, os colegas vereadores que estão aqui, que permanecem no plenário. Tenho dois assuntos hoje, presidente, para tratar aqui no meu grande expediente. Um assunto um pouco mais leve, digamos assim, e no final, uma manifestação aqui com relação a uma situação que eu sofri, acho que outros colegas também passaram por isso e seguramente passarão, infelizmente também passarão. Mas apenas registrar a conquista aí, dentre outras que o colega D'Ambrosio já mencionou antes, as conquistas do município, dar um destaque especial ao programa Esse Terreno é Meu, né, que foi premiado com o primeiro lugar na categoria Habitação, no 7º Prêmio de Boas Práticas da FAMURS. Então, foi na última semana, na quarta-feira, dia 29, a nossa SMO, Secretaria Municipal de Urbanismo, que é liderada ali pelo secretário, então, do nosso partido, Adriano Bressan, receberam este prêmio importantíssimo, mostrando o trabalho relevante que Caxias faz, né, liderando esse processo da regularização fundiária no Rio Grande do Sul, inclusive sendo um modelo de lei já copiado por outras cidades do nosso país, né. Isso se deve a um trabalho de muitas mãos, de pessoas que antecederam o secretário Bressan, e especialmente, né, neste ano onde a Secretaria do Urbanismo está fazendo grandes entregas e ainda fará muitas entregas, né? Eu acredito que não só eu, mas muitos colegas aqui da casa recebem presidentes de bairros no seu gabinete, recebem ligações, mensagens, visitam os bairros da cidade onde ainda carece de regularização fundiária, e isso é importantíssimo para valorizar, para fomentar a economia, dar garantia e segurança jurídica para quem tem o imóvel lá nesta região e especialmente demonstrar que as pessoas não estão invisíveis aos olhos do município, né? Que o Estado, o órgão do município de Caxias do Sul, não está com os olhos fechados para elas, pelo contrário, está olhando essas pessoas que precisam lá da coleta de lixo, da linha de ônibus, de ter a sua rua pavimentada com calçamento, etc. e tal. Então, fica aqui registrada essa boa prática, né, essa iniciativa do urbanismo, pelo reconhecimento do trabalho, garantindo essa moradia digna para centenas de pessoas que já foram privilegiadas com isso. Inclusive, né, eu faço um destaque, eu morei numa região onde antigamente era uma invasão lá no bairro Vitória. Depois que saí lá do bairro Vitória, acabou sendo regularizado. Não tive a oportunidade de ainda ser morador do bairro quando isso foi regulamentado, mas conheço muitas pessoas, muitos amigos que moram naquele bairro, um bairro que cresceu bastante também, e hoje é muito mais digno com este reconhecimento, né, saindo da invisibilidade e recebendo destaque do poder público. Então, fica registrado aqui meus parabéns ao secretário Adriano Bressan e a toda a Secretaria Municipal de Urbanismo. Avançando, colegas, aqui no tema que eu trago, eu quero falar com vocês sobre um episódio, conforme os colegas podem ver aí na tela, que vem às minhas redes sociais após uma manifestação, um vídeo que eu fiz, de uma fala minha aqui na Câmara, inclusive no exercício de vereador aqui desta casa e do município de Caxias do Sul, onde eu recebi aí, literalmente, o ódio, né? O ódio de uma professora aposentada do nosso município de Caxias do Sul. Eu vou ler na íntegra aqui o que ela escreveu. Terroristas são vocês, políticos, que só pensam no próprio umbigo. Cara, tu não defende nem as crianças da tua cidade, tu não tem moral para falar disso. Se a tua lógica valesse, vocês deveriam ser executados em praça pública. Vocês são a corja da sociedade. Não pensa na educação da tua cidade e vergonha de ter um vereador como você. Afirmo com muita certeza. Trata-se de uma professora de esquerda, que inclusive manifestou apoio aí a candidaturas majoritárias nos últimos pleitos aqui da cidade, inclusive em 2020, né? Eu vi lá, dei uma olhadinha no Facebook dela. Confesso que não conheço a professora, apenas fiz o print, encaminhei aos meus advogados que já fizeram o processo, já está correndo lá no Poder Judiciário, né? Inclusive, diga-se de passagem, primeiro processo que eu estou movendo contra alguém em 11 meses de legislatura, né? Já ouvi muita coisa, já li muita coisa na rede social, mas entendo que estava dentro dos limites, né, da lei, da garantia, de entender que assim é aceitável ter a opinião divergente, né? Mas ver a fala de uma professora neste nível que os colegas presenciaram aqui é inadmissível. Não tem como nós passarmos pano para um tipo de fala desse. E eu quero aqui deixar registrado. Eu não posso ser inconsequente e irresponsável e dizer que isso parte de toda a esquerda. Estou dizendo que é um caso de uma professora de esquerda, e existem pessoas dentro da esquerda, na direita, no centro, vereador Fantinel, que conseguem dialogar com independência, sem se ofender. Nós aqui, colegas vereadores, sabemos que em 99% do tempo nós conseguimos debater ideias para a cidade, para o Estado,
para a nação, inclusive falamos de política internacional, de geopolítica, com respeito aos pares aqui dentro. Agora, esse tipo de comportamento que pede a execução em praça pública de um parlamentar não pode estar sendo normalizado no nosso meio. Então, os advogados já encaminharam o processo e eu deixo registrado aqui, eu não quero ganhar dinheiro com este processo. Pedi, inclusive, lá na inicial, vereadora Sandra Boneto, pedi que o advogado colocasse, colega Cláudio, que este valor que o juiz vai arbitrar lá, se entender ganho de causa para mim, seja destinado a um centro filantrópico que cuida justamente de crianças. Porque a minha ideia não é ganhar dinheiro com o processo, mas é demonstrar que o que ela falou foi um absurdo, além de ser uma mentira, né? Chamando de terrorista, dizendo que eu não tenho moral, que eu faço parte de uma corja, que não defendo as crianças e que, por fim, mereceria ser executado em praça pública. Então, esse tipo de coisa nós não podemos normalizar e aceitar dentro da política. Seja de quem for, venha de quem vier. Discurso de ódio precisa ser rechaçado por todos nós dentro do parlamento. Nós precisamos dar o exemplo nessa luta contra todo o discurso de ódio, seja de quem for, venha de quem vier, precisamos combater. Então, deixar registrado isso e lembrar, né, que eu tenho um projeto de lei que justamente visa proteger as crianças aqui, inclusive um projeto que já tem parecer pela constitucionalidade lá pela CCJL, foi dado parecer pelo relator, o vereador Cláudio Libardi. Agora este parecer está na Comissão dos Direitos Humanos desta casa, aguardando o parecer dos colegas que apreciem isso, para que possa vir a plenário e seja discutido e votado o projeto, que visa justamente proibir o uso de dinheiro público, vereador Fantinel, para projetos que sexualizem crianças, que promovam o crime, que promovam práticas criminosas, que atentem contra a intolerância religiosa e, de maneira geral, ataquem a dignidade da pessoa humana. E, além disso, também tenho o orgulho e a honra de fazer parte, juntamente com a vereadora Rose e a vereadora Andressa Marques, da Frente Parlamentar em Defesa da Primeira Infância e da Educação Infantil de Caxias do Sul. Então, é no mínimo uma incoerência dizer que eu não defendo as crianças, sendo que justamente trato como bem mais precioso que deve ser protegido por nós. Então, não podemos tolerar nenhum tipo de discurso de ódio. Não lembro quem foram os colegas que pediram a parte. Vereador Fantinel, sua parte. Vereador Caleb, o senhor foi, digamos assim, teve sorte, né? Foi ameno, porque parece que estão aprendendo devagarzinho com o passar do tempo, né? Porque a outra professora, Monique Emer, queria matar todo mundo. Mulher, criança, idoso, tudo na praça pública. Tinha que matar tudo. Já com o senhor aí, essa outra professora seria só com o senhor, né? Então tá melhorando um pouquinho. Estão progredindo, né? Entende? E tem uma turminha dentro dos professores que, infelizmente, são assim. São assim. Porque 9 de 10 ataques que eu sofro nas minhas redes sociais, e isso tudo devidamente processado, tá? São professores. Aí não importa o gênero, né? Mulher, homem, enfim, professores, né? É muito triste a gente ver esse tipo de coisa. É muito triste, porque eles que se dizem, né, defender o que é certo, defender as crianças, defender a justiça, não sei o quê, piriri parará, e na hora H eles mostram realmente quem eles são. Então, esse é um dos motivos da minha grande insatisfação aqui, sempre quando eu falo nessas situações, na questão de alguns servidores, né? Que pessoas assim teriam que ser exoneradas. Nós deveríamos ter uma lei, que o servidor que fale uma coisa dessa não seja processado, seja exonerado. Aí eu garanto que a situação seria bem melhor. Mas, como eu disse, estão evoluindo. Antes era para matar todos, agora seria só o senhor, né? Então, um abraço. Acho que, não sei se eu agradeço ou se lamento, mas enfim, entendi o seu ponto de vista, em que pese o fato que ela colocou no plural, né? E aqui a risada não é porque a gente está normalizando isso, mas é porque realmente é um absurdo. Alguém que deveria dar um exemplo desde a raiz, né, como um formador de opinião, que é o professor, infelizmente tem essa prática. Seu a parte, vereadora Andressa Marques. Vereador Caleb, em que pese as nossas diferenças, e todo mundo sempre ouve e visualiza isso, jamais vamos concordar com esse tipo de discurso vindo de alguém, seja de esquerda, de direita, de qual posicionamento político for. Eu acho lamentável quando as pessoas usam, inclusive, o seu posicionamento político para atacar dessa forma alguém. Então, me solidarizo, acho inaceitável. De fato, o senhor está corretíssimo em não aceitar, e que nós sempre possamos combater esse tipo de discurso, porque nós estamos aqui para debater ideias, projetos, e não para ficar se atacando pessoalmente. Então, minha solidariedade ao senhor e todo o apoio a essa situação. Obrigado, colega Andressa Marques. Seu a parte, vereador Iago. Só dizer que
o que precisar a gente está aí, né? Eu também até escreveram na parede dessa casa, eu até fui ouvido ali, o pessoal conversou comigo, mas até agora não sei o que deu, não chegou nada para mim. Falaram ali que a morte foi encomendada, mas agora até às 11 e pouco não tinham me matado. Eu não sei para que dia, que horas, estou meio sem informação. Mas é um assunto complexo, né? Porque a Polícia Civil também não me chamou para depor ou coisa assim. Engraçado que quando um militante vai até lá no cartório ali na Praça Dante depor contra mim, eles me chamam rápido, né, para dar o meu esclarecimento. Mas quando me ameaçam me matar, ninguém me chamou até agora. Seria isso. Obrigado. Obrigado. Para encaminhar, presidente, a fala, agradecer aos colegas pelas manifestações aqui e apenas deixar frisado, nós não vamos tolerar comportamento desse tipo. A ideia não é constranger as pessoas, mas é ser pedagógico. Ensinando, tem gente que só aprende quando pesa no bolso. Tem gente que só aprende a separar lixo orgânico e seletivo quando é multado por descarte irregular. E no caso desta professora em específico, ela vai conseguir aprender só se o juiz arbitrar uma multa lá para ela. Era isso, colegas. Muito obrigado. Bom dia a todos.